Está no ar mais um Saúde em Dia com Paula Camil, nosso encontro semanal todo sábado às 11h45 da manhã, aqui no SBT. Convido você a nos acompanhar a partir de agora com um time de expert em suas áreas de atuação para trazer com credibilidade informação para sua manhã de sábado. Nos acompanhe a partir de agora. Iniciando a nossa manhã de muita informação aqui no SBT em Nova Mutum, eu tenho o privilégio de receber aqui nesta manhã a doutora Rafaela Mendes. Ela que é neuropsicóloga infantil, já atua há alguns anos aqui em Nova Mutum e vai falar um pouquinho hoje para nós sobre a importância da avaliação neuropsicológica no diagnóstico de transtornos em crianças, né? E adultos também. E doutora, adultos também. muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vem para contribuir para um diagnóstico diferenciado. Sim. Né? A gente vai avaliar QI, atenção, memória, percepção visual dessa criança. O transtorno, quando se fala assim autista, as pessoas pensam associado a uma deficiência intelectual e às vezes não, a criança pode apresentar altas habilidades, como o TDAH também, né? Uma criança mais atenta. As pessoas pensam, vai ter um QI abaixo da média, e às vezes não. Quando a gente aplica o teste QI, a gente avalia que a criança às vezes tem altas habilidades associadas. O que acontece é a dificuldade da criança colocar atenção naquilo que ela está fazendo, e isso causa prejuízo tanto na área escolar ou na área social dessa criança. Com certeza, doutora. Por que essa avaliação é tão essencial no diagnóstico de transtornos neuropsicológicos em crianças? Essa avaliação, ela contribui para avaliar o geral, o cognitivo da criança, né? Tanto esses aspectos que eu já ressaltei, que é a parte cognitiva, como atenção, memória, né? Como QI. Então, ela contribui para dar esse diagnóstico diferenciado. Porque o que a gente pensa quando se fala em autismo, né? As pessoas já idealizam aquela criança na ponta do pé, com muitas dificuldade na comunicação. E na avaliação, a gente vai avaliar que existe um prejuízo na parte social, dependendo do grau, o nível. Então, a gente avalia também se não existe um outro transtorno associado, que a gente fala comorbidade, como uma esquizofrenia, uma questão também, um TDAH, uma deficiência intelectual. Então, tudo isso, essa avaliação, ela contribui para ajudar nesse diagnóstico diferenciado. Como que é feito, doutora, esse processo de avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, eu faço ela em 15 sessões, onde eu avalio, né, junto com os pais, faço a anamnese, aplico questionários, escalas, inventários. Lembrando, os testes eles são restritos somente a psicólogos, né, na parte de QI, atenção. Então, os psicólogos eles têm acesso a essa avaliação, como também os marcos. A gente avalia os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para aquela idade, o que não é esperado, né, quais são as fases do desenvolvimento, entendendo, vamos supor, os pais vêm com a queixa. Meu filho de 3 anos ele não para, doutor, ele vai para lá, ele vem para cá, mas é esperado para a idade, na fase motora da criança, aquele comportamento. Então, esse diagnóstico, essa avaliação também contribui para os pais ter o autoconhecimento de lidar com a criança, entendendo as suas dificuldades e também as suas particularidades. Doutora, em que aspectos, né, essa avaliação ela ajuda a diferenciar os transtornos que possuem sintomas muito parecidos? Em que aspecto ela pode ajudar? Então, como eu avalio em outras áreas, não somente na clínica, porque que acontece? Muitas das vezes na clínica, a criança ela vai apresentar um comportamento modulado, porque às vezes, por que a gente trabalha com a psicoterapia ou quando a gente começa uma avaliação, a gente começa a trabalhar vínculos. Né? As primeiras sessões é sempre vínculos, para depois a gente começar a aplicar um teste, quando a criança se sente segura para aquilo. Então, a partir do momento que a gente avalia essa criança em outros aspectos, a gente começa a avaliar as dificuldades. Porque, vamos supor, como o TDAH e o autismo também tem prejuízo na parte social, só que no TDAH é as outras crianças que se isolam. Porque é uma criança mais impulsiva, às vezes bate, às vezes empurra, né? As outras crianças não querem, então assim eles vão se afastar. Já o autismo não, a criança ela que se isola, ela tem preferência por brincar mais isoladamente, então a preferência é isso. Então quando a gente vai para a escola, né? Quando eu vou para a escola fazer essa avaliação, eu avalio isso. Como que é essa parte da motivação social, da interação social, que há uma diferença entre a criança motivar socialmente e a criança interagir. Né? Então ela se motiva, ela vai até perto das crianças, mas ela não interage, como, olha Paula, esse copo, a escola, olha que legal esse copo, então não tem essa interação. Então é por isso que a gente avalia para ver a diferença entre os transtornos e as áreas que elas são afetadas. Doutora, quais profissionais devem estar envolvidos, né, no diagnóstico e no acompanhamento da criança após essa avaliação?
A princípio, né, a gente encaminha para um neuropediatra, né, que é um médico especializado na área da pediatria. Depois a gente faz essa avaliação neuropsicológica para contribuir e amparar o diagnóstico médico. Igual eu falo para os pais, não é que o meu lado não tenha tanta validade, mas a gente avalia todos os aspectos. Né, o que vai acontecer do médico é a garantia dos direitos, né, vai amparar o diagnóstico médico para essa criança ela ter um acompanhamento em sala de aula, se tem deficiência intelectual, essa criança tem uma aposentadoria, né, garantir esses direitos. Agora, já no tratamento, eu trabalho numa clínica multiprofissional, onde tem terapeuta ocupacional, tem fonoaudiólogos, a gente tem fisioterapeutas, porque o TDAH, se é comprometido o sistema vestibular, a criança tem dificuldade no equilíbrio. Então, o fisioterapeuta ele vai ajudar a criança nessa percepção do corpo. E aquela criança que cai muito, se machuca. Então, tanto na terapia ocupacional quanto na fisioterapia, vai ajudar essa criança nessa parte da identificação. Subir uma escada, qual pé, primeiro, o outro. Né? Tudo isso a psicoterapia também trabalha. Uhum. Como que um diagnóstico preciso, doutora, ele pode impactar no desenvolvimento e na qualidade de vida dessa criança? O diagnóstico preciso, a princípio, ele traz acolhimento tanto na escola, porque na escola, o que eu percebo quando eu vou fazer as avaliações? Às vezes a criança é muito julgada, essa criança é muito difícil, a criança é muito custosa, ou em casa tem algumas dificuldades, né? Ou a culpabilização da mãe, né? Ele é assim porque você não coloca limite, ele é assim porque você, né, não corrige. Às vezes é um aspecto cognitivo da criança, que a criança tem aquela reação naquele momento. Então esse diagnóstico, ele traz isso, tanto acolhimento para a família, autoconhecimento de lidar com aquela criança, com as suas dificuldades, como estimular essa criança para ela aprender, né? Ele vai direcionar um tratamento, vamos supor, a criança, ela não tem problema na questão da atenção, então ela vai conseguir sentar, fazer as atividades. Então ela vai direcionar o tratamento como também um acolhimento diferencial para a família, para onde essa criança está inserida. Perfeito. Quando os pais ou professores, doutora, devem considerar buscar uma avaliação neuropsicológica para essas crianças, o que deve ser observado para que se procure essa ajuda? Olha, é o que eu percebo e como está vindo as demandas para nós, né? A criança, quando ela não consegue se socializar, né? Quando a criança ela não está conseguindo acompanhar as crianças da mesma turma, né? Ela apresenta um grau de prejuízo nessa parte da socialização. Os pais também queixam a dificuldade da criança brincar, a troca de turno, muita rigidez, né? Vai sair alguns ambientes, tem aquela dificuldade da criança se arrumar ou escovar os dentes, né? É a rotina, o dia a dia que vai causando essas dificuldades. Então a família ela começa a perceber, como a escola também começa a perceber essas dificuldades. Hoje, assim, o que eu vejo é esse aumento. As pessoas já estão tendo mais autoconhecimento para poder fazer os encaminhamentos, ver essas dificuldades na criança e começa, né, a encaminhar para os médicos, especialistas. Com certeza. Existe algum sinal de alerta, doutora, para que se busque essa avaliação? Algum sinal que a doutora gostaria de mencionar aqui nessa manhã que é evidente nessas crianças? A dificuldade de aprendizado, né, ela é essencial, porque o que a criança ela não quer mais? Ela não quer mais ir para a escola. Ela começa a não querer mais ir e ela começa a se excluir, né? Principalmente a criança a se isolar, né? Principalmente as crianças com TDAH. Eu vejo hoje, assim, nitidamente lá na clínica, principalmente as que têm existe as áreas predominantes, como a desatenção, a hiperatividade, onde a gente avalia também, né? Então, o que eu percebo? A criança, ela começa a trazer isso, eu não quero mais para a escola, isso não é para mim, né? Aí os pais começam a entrar em sofrimento. Semana passada, a gente estava trabalhando uma avaliação e eu fui dar o diagnóstico e a mãe se identificou com o filho e eu disse assim para ela, o que você gostaria de ter sido diferente com você para fazer com o seu filho hoje? Então, é trazer esse acolhimento, né, para que mude a vida dessa criança, né? Colocar um psicopedagogo, fazer uma parte de estímulos para estimular essa parte, para que ele não deixe de se excluir ou se sentir inferior aos seus colegas de escola. Perfeito. Doutora Rafaela, muito esclarecedora a sua participação aqui nessa manhã. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual o seu Instagram e onde você atende aqui em Nova Mutum? Eu atendo na Clínica Vitalize. Meu Instagram é neuropsicóloga Rafaela Mendes. Tá? É isso, obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode nos acompanhar através das redes sociais.
Está aparecendo aqui para vocês na telinha o Dr. Cash, nosso canal do YouTube, onde ficam anexados todos os programas Saúde em Dia com Paula Caminha. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. No Colégio ICL. O futuro começa agora. Aqui, nossos alunos vivenciam uma educação transformadora em uma estrutura moderna e acolhedora, com tudo o que precisam para crescer e se destacar no mundo. São 8 laboratórios completos onde a curiosidade ganha forma e o aprendizado acontece na prática. Nosso programa bilingue vai além das palavras, formando cidadãos prontos para o mundo. E não para por aí. Trabalhamos o desenvolvimento socioemocional e humano com aulas que incluem até meditação, para que cada aluno desenvolva empatia, autonomia e pensamento crítico. No Colégio ICL. Combinamos as melhores práticas internacionais com metodologias ativas e inovadoras para preparar nossos alunos para os desafios do amanhã.
Agende uma visita e venha conhecer tudo isso de perto. Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. Dando continuidade à nossa manhã de muita informação aqui no SBT, eu tenho o privilégio de receber aqui a Auri Prado, ela que é enfermeira especializada em feridas. E hoje vamos falar sobre saúde dos pés em pessoas diabéticas. Auri, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite e para mim também é um prazer estar aqui. Há quanto tempo você já atua nessa área, né? Você que é enfermeira, escolheu ir atuar nessa área das feridas, mais precisamente, né? Há quanto tempo você atua nessa área? Aqui no Mato Grosso, há 3 anos, especificamente. E aqui em Nova Mutum, há 2 anos. Que legal. Você é formada em enfermagem há quantos anos? Há 17 anos. Ah, bacana. Uma vasta experiência já, né? Sim, verdade. E como que nasceu essa vontade de trabalhar com feridas? Desde a graduação já me chamava atenção e nos estágios eu observava que o cuidado com feridas era algo assim que quase ninguém queria, mas que me chamava muita atenção, porque é uma área que exige muito conhecimento, estudo contínuo e todos os dias há inovações, há novos tratamentos e isso me chamou muita atenção e eu desejei ajudar essas pessoas com feridas. Perfeito. Por que as pessoas com diabetes, Auri, precisam tanto ter cuidados especiais com os pés? Porque geralmente as pessoas que possuem diabetes, elas têm uma chance aumentada em ter lesões nos pés, porque há uma deficiência, né, na circulação dos membros inferiores e há também uma perca da sensibilidade dos membros, especialmente das pernas e dos pés. E quais são os principais problemas, né, que podem surgir nos pés desses pacientes diabéticos? São vários, né? Depende muito do estilo de vida, da diabetes, se ela está controlada ou não. Mas os problemas mais recorrentes são calos, né, feridas que têm um período maior para cicatrizar, elas têm uma dificuldade em cicatrização, já que não chega nem a oxigenação e nem a circulação adequada para essa cicatrização. E essas pessoas, como elas perdem a sensibilidade, qualquer coisa, até uma pedra, pode causar uma lesão, um calo, um calçado inadequado pode provocar uma lesão nesse pé. O que vem a ser o pé diabético, né? Quais sinais de alerta para essa condição, Auri? Geralmente, quem tem diabetes, ele já tem um risco para a síndrome, a gente chama síndrome do pé diabético. Hoje, na verdade, já mudou a nomenclatura, são lesões nos pés de pessoas com diabetes, mas assim, popularmente se chama, né, pé diabético, que são essa propensão aumentada a ter lesões nos pés, justamente devido à má circulação, né, nos membros inferiores
e também essa lesão nos nervos, né, devido ao aumento da glicose, ainda se, né, os níveis de glicose estão alterados, provoca ainda mais essa descompensação, né, dos níveis glicêmicos que vão afetar ali a cicatrização e também a baixa da imunidade dessas pessoas. Quais são os cuidados diários, né, essenciais para evitar essa complicação nos pés, Auri? Os cuidados são preventivos. A gente fala que sempre a prevenção nesses casos é muito melhor do que o tratamento. Cuidado com o calçado, né, evitar calçados de bico fino, calçados muito abertos, que não há uma proteção do pé, o uso de meias sem costura, que facilita, olhar esse pé diariamente, fazer uma limpeza adequada, hidratação, porque essas pessoas tendem a ter uma pele mais ressecada, porém não o excesso. Porque muitas vezes o excesso de hidratação ali, especialmente entre os dedos, aumenta também o risco de desenvolver lesões nesses pés. O corte das unhas e a hidratação dos pés exige algum cuidado especial? Sim, é necessário que o corte da unha seja sempre reta, a unha reta, evitar cortar os cantos e a retirada das cutículas, que geralmente é o que a gente faz, né, quando vai a manicure, né, pedicure. Mas no caso da pessoa com diabetes, ela tem que evitar fazer esse corte muito das pontas das unhas, para evitar justamente essas lesões nos cantos das unhas, a unha encravada. Elas têm uma propensão maior também a ter fungo nas unhas, então ela precisa estar sempre observando tanto a coloração, o aspecto da unha, e melhorar essa hidratação, que também vai ajudar bastante a evitar as lesões. Quando que um paciente deve procurar um especialista para avaliação dos pés, Auri? Se ele perceber, né, sinais como dormência, formigamento, quando ele perceber também o ressecamento, ou que ele tem uma perca da sensibilidade, e também se ele já observar que tem uma vermelhidão, que tem alguma lesão, ele precisa procurar, né, um especialista para ajudar, porque são lesões de difícil cicatrização, na grande maioria, e assim, a chance dessa ferida avançar e avançar rapidamente e evoluir para uma amputação é muito grande. Como que é feito o tratamento dessas feridas e úlceras em pés diabéticos? Como que é feito todo o tratamento desse paciente? Olha, é um tratamento de preferência multiprofissional, né? Sim. Precisa do auxílio de outros profissionais, do médico, do fisioterapeuta. Hoje nós dispomos de muitos tratamentos que auxiliam e aceleram esse processo de cicatrização, como curativos especializados, a laser terapia, a terapia por pressão negativa, em que um aparelho é ligado à ferida e ele vai como que sugando todo o exudado, né, toda aquela secreção, acelerando esse processo de cicatrização. E a ozonoterapia, que também é uma terapia inovadora e que acelera bastante o processo de cicatrização, ajudando especialmente essas pessoas que têm lesões nos seus pés. Auri, você com seus anos de experiência deve ter identificado vários erros comuns, né? Sim. Que os diabéticos cometem no cuidado com os pés. Quais você pontuaria que são mais comuns na sua prática profissional? Olha, geralmente calçados inadequados, porque o paciente com diabetes, ele pode perder a sua sandália sem mesmo perceber. Então, assim, o calçado, ele precisa ser um calçado confortável, um calçado adequado ao tamanho do seu pé, né, as deficiências que muitas vezes ele desenvolve, né, às vezes ele desenvolve uma deficiência chamada pé de Charcot, em que os ossos, eles meio que amolecem e ficam em garras. Então precisa de um calçado que vá propiciar uma melhor pisada e que ele não sofra, né, e que seja confortável também. Hoje existem calçados especializados para as pessoas que têm alguma deficiência ou que têm mesmo diabetes.
Perfeito. Que mensagem você deixaria nessa manhã, Auri, para os pacientes diabéticos que estão nos acompanhando, né? Sobre a importância da prevenção com cuidado dos pés. Olha, a prevenção é essencial, né? Evita, claro, as lesões, mas também as amputações. Hoje, o índice de amputações está assim muito alto. É quase que 3 amputações a cada hora, segundo as estatísticas. Muita coisa. Então, a prevenção, o cuidado, esses pequenos cuidados diários são essenciais para que não chegue a ter lesões e, tendo lesões, cuidar o quanto antes com profissionais especializados, ajuda médica, para que não evolua, por exemplo, para uma amputação. Muito obrigada, Viori. Espero ter você aqui mais vezes. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é doutora.auri.prado e eu atendo aqui na Clínica Arquaz e em domicílio também. Muito obrigada. Vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode acessar o nosso canal do YouTube, compartilhar e replicar as informações contidas ali. Chega ao fim mais um Saúde em Dia com Paula Caminho. Me despeço de vocês, já lembrando o nosso próximo encontro, sábado que vem, às 11h45 da manhã, aqui no SBT, canal 9.1. Você que queira rever esse conteúdo, compartilhar com amigos e familiares, é muito fácil. Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, Dr. Cash, onde ficam anexados todos os nossos programas Saúde em Dia com Paula Caminho. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Clínica multidisciplinar Existir. Existindo para desenvolver. GWM. Bem-vindos. Somos a GWM.